A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Como que vocês estão, meus amados? Espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos fazer nossa oração, fecha seus olhos. Papai querido, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez nós entramos na sua presença, Senhor. Bendizemos, exaltamos, adoramos o teu santo nome, porque o Senhor é Deus, Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, Pai. O Deus, Pai, que tem investido em nós sobremaneira, Pai. Enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, para pagar pelos nossos pecados, para nos comprar das garras de Satanás, Pai. E nos permitiu, através do seu sacrifício, Senhor, entrar, Senhor, sermos transportados para o seu reino, Pai. O reino da verdade e da luz, Papai. Ensina-nos a te servir, a te honrar, Pai. Ensina-nos, Pai, a sermos sinceros, verdadeiros, inculpáveis para o dia de Cristo, Pai. Ensina-nos, Pai, a fazer a sua obra, Pai. A desejar, Senhor, fazer a sua obra, estar no centro da sua vontade, Pai. Nós não queremos ser religiosos, Pai. Nós não queremos ensinar o Senhor a fazer o seu trabalho. Pelo contrário, Pai. Queremos viver os teus sonhos e os teus planos para as nossas vidas, Pai. Bendito é o Senhor, Pai. Bendita é a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, Pai. Que nos constrange, nos exalta, nos levanta, nos fortalece, nos transforma, Papai. Oh, meu Senhor, ensina-nos a te buscar cada vez mais, ajuda-nos, Pai, a termos desejo na leitura da sua palavra, no jejum, na oração, Pai, nos louvores, Pai querido. Nós queremos, Pai, mergulhar no mar do teu Espírito, Senhor. Abençoa, meu Pai, os teus filhinhos, Pai. Abençoa meus irmãos que estão orando comigo nesse momento, Pai. Revela Jesus Cristo em cada coração. Traz alegria, Senhor amado, nos corações, Pai. Fortalece, Senhor, a mente, o entendimento, Pai amado. Fortalece, Senhor, os sentimentos, Papai querido. Que eles não sejam guiados por sentimentos carnais, Pai, mas sejam guiados pela fé, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Com a autoridade que o Senhor me deu, Papai, eu os abençoo pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aonde você estiver, meus amados, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pega o copo com água, meus amados, para nós orarmos. Pega ali o copo com água em nome de Jesus. Vamos apresentar o nosso Deus. Papai querido, abençoa essa água que os teus filhos apresentam a ti, Senhor. Faz com que seja, Senhor, o remédio que eles precisam, Senhor. Para aquilo específico que eles precisam. Para que eles possam te glorificar, Senhor, e testemunhar que o Senhor é Deus, Pai. Homem nenhum faz milagre, só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus Cristo, Pai, quem beber dessa água seja abençoado. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Vamos então começar a nossa leitura. Quero lembrar vocês que esse é um programa gravado, tá bom, meus amados? Essa semana, eu já até comentei ontem, vai ser a semana de programas gravados. Então, eu não vou dar o nome de vocês, tá? Mas sintam-se abraçados, abençoados. Cada irmão que nos acompanha sempre ali, né? Eu não vou dar a lista, né? Que tem bastante nomes, eu posso esquecer alguém. Então, Deus abençoe a sua vida, você que está acompanhando. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, queridos, esse vídeo, tá bom, meus amados? Para que pessoas venham a ser edificadas, né? Ontem nós lemos o início do livro de Gênesis, maravilhoso essa leitura, queridos, né? E vamos fazer a continuação, né? Então, eu estava falando ali da queda do homem, né? A maneira que eles caíram. Agora vamos entrar a partir do capítulo 4 de Gênesis. Então, eles foram expulsos do paraíso, né, queridos? Conforme nós lemos ontem. Agora vem a continuação, né, da história deles, né? Gênesis capítulo 4 diz assim, ó. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão do Caim, né? Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor, queridos. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha que interessante, queridos, né? Então a gente entende ali, fica subentendido, que Adão ele falava com sua esposa a respeito de Deus, falava com seus filhos a respeito de Deus, e aparentemente o Caim ele teve uma ideia, partiu dele a ideia de fazer uma oferta ao Senhor. Olha que interessante, quer dizer, ele teve, aparentemente ali ele que começa com ele. Passado algum tempo, né, o Caim, que era agricultor, ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Que interessante isso, né, queridos?
Porque o Caim, nós sabemos a história, ele vai ficar tomado de inveja, né? E porque na cabeça dele, partiu da ideia dele, né? Foi a ideia dele trazer uma oferta ao Senhor. O Abel gostou muito da ideia, falou: olha que excelente ideia, mas o coração de Abel era diferente, queridos, né? Por quê, meus amados? Porque é Deus. Isso aqui fala muito conosco hoje, queridos, né? Ó, o Caim, olha o detalhe: trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, ponto. Trouxe uma oferta, é só uma oferta. Mas o detalhe da oferta de Abel era diferente. O Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras, da primícia do seu rebanho, do melhor, a primeira coisa que Deus deu a ele. Deus separou Abel, né? Abel separou a primícia, parte gorda, o melhor para Deus. E aí o que aconteceu? O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou, transtornou. Misericórdia, queridos, né? Isso aqui acontece muito hoje, meus amados. As pessoas, elas têm essa situação. Às vezes faz uma oferta a Deus e parece que Deus não recebe. Meus amados, lembra sempre de Deus, queridos, como Criador. Se você fosse, por exemplo, uma parte ele fala assim, né? Leva o governador essa oferta, vê se ele vai gostar. Às vezes as pessoas levam uma oferta, queridos, para uma pessoa importante, e a pessoa nem dá bola. O que é isso? Eu nem quero saber disso. Ah, vou levar uma comida, mas eu nem como essa comida, né? Às vezes, com boa intenção, algumas pessoas recebem oferta, alguns desprezam. Você precisa entender, queridos, que Deus é maior que qualquer autoridade nesse mundo. Então, para Deus, faz o seu melhor de acordo com a sua condição. Deus não quer que você faça algo que não te pertence, que não está de acordo com a sua condição. Ele sabe exatamente qual é a sua condição. O Abel, ele fez o quê? Ele, de acordo com a condição dele, ele trouxe o quê? A parte gorda, a gordura das primícias do rebanho. E o Caim trouxe um fruto da terra, ele trouxe lá alguma coisa, porque eu peguei algumas coisas que eu plantei, está aqui para Deus e ele que fique satisfeito. Se tivesse sido diferente, que estaria aqui, olha, ele fez a primícias dos frutos, né, da colheita dele, ou qualquer coisa semelhante, queridos, não foi assim. Ele somente fez qualquer coisa para Deus. É o que dá a entender nessa leitura, tá, meus amados? Isso é forte, queridos, tá? Porque isso faz toda a diferença a respeito da resposta da nossa oração. Como você vê Deus, queridos? Como que você se sujeita a Deus com amor, né? A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Porque a alegria, ela denota entendimento, queridos, né? Quem faz com alegria sabe que Deus é Deus, que ele está recebendo, que fez algo especial para Deus. Mas quem dá com peso, não entendeu ainda o que é ofertar, não entendeu o que é dizimar. As pessoas às vezes devolvem o dízimo, ai meu Deus, vai faltar, vou fazer porque eu sou obrigado. Não, jamais, ninguém seja obrigado a fazer nada que não quer. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Faça com alegria, faça com amor. Quando você sentir alegria, você faz. Aí você dá a tua oferta, você vai devolver o teu dízimo, queridos, você vai ser respondido por Deus. Amém? Isso é forte demais, queridos. Tem tantos testemunhos a respeito disso. Versículo 6. O Senhor disse a Caim, como ele estava furioso, né? Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Por que você está com a cara, né, fechada, amarrada, está furioso? Deus sabia. E olha que lindo, Deus foi lá e falou com Caim, queridos, a respeito disso. E Caim estava tão furioso, guiado pela ira, com inveja, né, transtornado, que ele não conseguiu entender que Deus estava falando, que ele estava ministrando no coração dele, queridos. Olha que lindo isso. Deus estava mostrando o amor para com Caim, estava mostrando que se importa com Caim. Disse o Senhor a Caim, por que você está furioso? E por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Deus está falando, filho, se você fizer o que é certo, eu vou receber de você. Você não entendeu a importância. Tá bom, você teve a ideia, mas você não executou a ideia bem concluída. Porque no teu coração não estava bom. É forte isso, queridos. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. O pecado está querendo entrar na sua vida, ele está batendo na porta. E o pecado deseja conquistá-lo. Isso aqui é para nós hoje, tá, queridos? Se nós fizermos o bem, nós seremos aceitos. É uma pergunta, né? Se você fizer o bem, não será aceito? A resposta é sim. Mas se você não fizer, saiba que o pecado está batendo na porta, ameaça a porta, derrubar a porta. E ele deseja conquistá-lo.
mas você deve dominá-lo. O que cabe a mim, o que cabe a vocês, queridos, é dominar o pecado, não deixar o pecado nos dominar. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel. Ele não deu nada, ele não deu ouvidos ao que Deus falou, queridos. Deus foi lá, falou com ele, eu me importo com você, Caim, estou te ensinando como você deve agir. Como o sentimento, ele cega as pessoas, queridos, né? Por isso que nós devemos andar pela fé e não pelo sentimento, tá, queridos? Eu lembrei do sentimento, lembrei da Herodias, né? Quando a Salomé, filha da Herodias, dançou para Herodes, o Herodes prometeu para ela até metade do reino. E a Herodias estava tão cega de raiva de João Batista que ela recusou a metade do reino e trocou pela cabeça de um desafeto, de um homem que ela não gostava. Eu quero a cabeça do João Batista numa bandeja. Misericórdia, queridos. Metade do reino, como a pessoa ficou cega, né? Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo, ele premeditou. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, não sou responsável pelo meu irmão? Ou melhor, sou eu o responsável pelo meu irmão? Eu sou tutor do meu irmão agora? Tenho que andar de mãos dadas com meu irmão agora? É isso que você está dizendo? Que maldade, né? Quer dizer, ele fez e não mostrou arrependimento. Aqui está bem, queridos, né, na Bíblia diz de maneira bem direta, né, resumida. Se você quiser conhecer um pouco mais do que aconteceu ali, queridos, nós temos uma playlist aqui no canal que é o livro de Jasser, ou o livro dos justos. Logo no início dos primeiros capítulos você vai ver essa história aqui mais detalhada, tá, queridos? Então, se você quiser, veja lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem não conhece o livro dos justos, nós temos uma playlist aqui, né, na página da Igreja Alicerce, né, do Ministério Alicerce. Aí você pode procurar ali na playlist livro de Jassar ou livro dos justos. E daí você vai ver com detalhes o que aconteceu. Aliás, o livro de justos conta tudo que a Bíblia não fala, né? Em concordância com a Bíblia. Desde Gênesis até o livro de Josué, queridos. Então, quem gosta de ver história, né? Conhecer a palavra de Deus, pode ler lá. Mas prepara teu coração, tá, queridos? Se você quer razão, se você quer lógica, aquele livro você não vai encontrar. É só o sobrenatural de Deus mesmo, tá? Então, o Senhor perguntou a Caim, para Caim, né? Onde está o seu irmão? Ele respondeu, não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão? Tudo bem, né? Então, já que é assim, disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Você não sabe, né, Caim? Mas o sangue do teu irmão está clamando da terra a mim por justiça. Agora você é amaldiçoado pela terra, porque você fez a terra abrir a sua boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão, o sangue inocente, através da injustiça que você cometeu. Queridos, preste atenção. O que tornou a terra maldita? Olha que forte isso aqui, ó. A terra e o sangue do seu irmão está clamando a mim. Agora, amaldiçoado você é pela terra. Você foi amaldiçoado, Caim. Por quê? Porque você derramou sangue inocente. Vocês estão entendendo a grandeza disso, meus amados? Que o pecado, ele faz, queridos, espiritualmente nascer portas de maldições. É uma semente de maldição. Qualquer pecado. Esse de sangue, principalmente, que é um assassinato, esse aqui é a consequência desse pecado, queridos, tá? Então a terra vai amaldiçoar vocês. Né? Você, no caso, Caim, né? A terra abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. O que isso significa, pastor, na prática? Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Não adianta você plantar, você não vai colher. Por que hoje você vê que tem pessoas que elas acham que dependem da sorte? Né? A chuva foi boa, muita chuva, muito sol. Puxa, a terra tá boa, a terra não foi boa, deu larva, deu praga, não deu. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo e errante pelo mundo. Essa foi a maldição do Caim, queridos, por causa do assassinato do seu irmão inocente. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Ele estava esperando, né, um castigo, ele tinha calculado talvez algo mais simples, né?
Hoje me expulsas da terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo e errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que visse a encontrá-lo o matasse. Ele teve um sinal, queridos, né? Leia o livro dos justos que você vai entender. Vai saber até quem matou Caim depois. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden, né? Então a terra de Nod, queridos, já tinha um tal de Nod lá, a leste do Éden, né? Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Esse é o Enoque de Caim, o Enoque do mal, queridos, tá? Não o Enoque da Bíblia, do livro de Enoque, tá? Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Maujael, Maujael a Matusael, e Matusael gerou a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres. Uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Então Jabal foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanho. O nome do irmão dele era Jubal, então era o Jabal e o Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Então ele foi o pai daqueles que tocam harpa e flauta, né? Sopro e corda, né? Zilá também deu à luz um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, preste atenção nisso. Ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem que me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Eu vou dar um spoiler para vocês, tá? Leia o livro de Jasser, né? O livro dos justos na playlist ali. Quem matou muitos anos depois o Caim foi o Lameque. Aí lá vocês vão ver como ele matou. E esse menino, quem que era, né? Que ele matou. Então eu tô dando spoiler, né? Segundo o livro dos justos, né? Que é mencionado na Bíblia, lá em Josué, tá escrito um livro dos justos, né? Quem matou Caim foi Lameque, queridos. E é interessante que aqui ele fala sobre isso, né? Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque machucou. Então estão falando da maldição de Caim, entra na história de Lameque. Quem matar receberá 7 vezes mais, né? E aí entra na história de Lameque, né? E daqui a pouco ele cita justamente isso, ó. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Em outra versão tá 70 vezes 7, né? Novamente, Adão teve relações com sua mulher. E ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Então Caim morreu, né? Acho que isso aqui foi antes até, né? Não tenho certeza, tá, queridos? O Abel foi morto por Caim, Caim foi embora, depois morreu, né? Então depois, antes ou depois, né? Então Adão teve relações novamente e ele teve mais um filho. Eles não tinham mais filhos, né? Que se chamou Sete. Aí ela disse: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, na época de Enos, os filhos de Adão começaram a buscar Deus, invocar Deus novamente, depois daquela tragédia que aconteceu, né, queridos? Gênesis capítulo 5. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de
homem, o chamou homem, ou varão, né, na outra tradução. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Então, Sete nasceu quando Adão tinha 130 anos, queridos. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos. Então, ele tinha 930 anos, queridos, né? E gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Então, Adão teve 930 anos. Nessa genealogia aqui, a gente pode calcular, queridos, bem aproximado o tempo da Terra, tá, queridos? Que não é essas milhões e milhares de anos que tem aí, segundo a ciência, tá? Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Já tinha 105 anos de idade. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 919 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã, cada vez mais cedo, né? Depois que gerou Cainã, viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Então fala só o nome do primogênito, depois não fala mais, né? Muitos filhos e filhas, né? Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo viveu 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Esse sim é o Enoque da Bíblia, né, queridos? O livro de Enoque, nós também temos na playlist do livro de Enoque, tá? O livro 1, número 2, número 3. Os 3 livros, né, de Enoque, queridos. Se prepara. Se você quiser ler, procura na playlist, porque a leitura também é bem espiritual. Tem que ter fé para acreditar, tá, queridos? Mas era livro bíblico, tá? Foi tirado do canon, tá, queridos? Mas inspirado por Deus. Eu vou falar por mim, né? Eu creio, a minha fé, que tanto o livro dos justos é inspirado por Deus, como o livro de Enoque, tá, queridos? Mas muitos teólogos hoje, eles trazem muitas coisas para a razão. Se preocupe com isso, tá, queridos? O meu justo viverá pela fé, está escrito. Então, abre o teu coração para você aprender de Deus. Se você quiser ver o livro de Enoque, a criação, as constelações, a maneira que Deus cuida, é extraordinário, queridos, tá? O pecado dos anjos caídos com as filhas dos homens, né, que está detalhado lá. Bem interessante. Então, nós temos uma playlist que você pode ler ali, se você quiser. Então, aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, viveu aos 962 anos e morreu. Isso foi mais longe, né? Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos, queridos. Aí ele vai contar toda essa história lá no livro de Enoque, tá, queridos? Maravilhosa essa história. Pastor, eu tenho curiosidade para saber, porque a Bíblia fala, mas eu tenho curiosidade de saber como foi. Leia o livro dele. Tem o livro na internet e tem a playlist que nós estamos comentando sobre isso, tá? Que eles têm aqui no canal. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, isso foi longe para ter filho, ó. Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Matusalém foi o homem que mais viveu nessa terra. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse... Então aqui nós já vemos a descendência até Noé, né?
Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Então lembra, por causa de Adão veio a maldição, né, queridos? Agora do suor do seu rosto comerá do seu fruto. Quando Caim matou Abel, mesmo que ele plantasse, não era com suor, a terra não daria o seu vigor, a sua força. E ele seria maldito e errante até que foi morto, né? Teve tempo de construir e edificar cidades, né? Pelo menos a cidade chamada Enoque, o nome do seu filho. E depois foi morto pela mão de Lameque. Lameque não. Lameque, né? É isso? Acho que é outro Lameque, não é esse, né? É Lameque, descendente de Enoque. Deixa eu só voltar aqui se ele está aqui. Ah, não. É no capítulo 4, né? É Lameque, sim. Vou lembrar. É Lameque. Mas é outro, tá? Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas, vivendo ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, olha quanto tempo para ter um filho, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Glória a Deus, queridos. Gênesis capítulo 6 começa a história de Noé, meus amados. Começa a história de Noé aqui. Será que dá tempo de ler mais uma? O Pedro está falando que dá sim. É porque como eu estou gravando, eu estou meio perdido no tempo. Então vamos ler Gênesis capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus, preste atenção nisso, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Isso aqui está escrito tanto no livro de Enoque, queridos, como no livro dos justos, tá? Também complementando as escrituras sagradas, que é a palavra de Deus, que é o que mais importa, tá, queridos? Então tá, ó. Olha que interessante, isso que foi uma maldade que aconteceu. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, nasceram muitas filhas, né? Os filhos de Deus, alguns anjos caídos, tem até o nome desses anjos lá, né? Deixa eu lembrar, o chefe deles era o Samiasa. Viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Pastor, os anjos não são assexuados, não têm sexo? Jesus falou, serão como os anjos no céu. Ou seja, no céu eles não têm sexo, não são macho e fêmea. Mas na terra é diferente. No céu é uma coisa, na terra outra. Jesus deixou bem claro, serão como os anjos no céu, tá? E outra coisa, né? Nós entendemos que os anjos não comem, não vão comer, são, né, a glória de Deus que sustenta, que fortalece eles. Mas na terra, o Abraão, por exemplo, quando ele recebeu a questão da circuncisão, ele preparou, queridos, né, um cabrito, né, uma ovelha lá, e pão, a Sara preparou para ele com amor, carinho, né, e os anjos comeram. Então, aqui na terra, os anjos comeram aquele alimento. No céu é diferente, tá, queridos? Então, por isso, só estou lembrando isso aqui, porque alguém vai falar, não, esses filhos de Deus são os filhos dos homens. Os filhos de Deus, os homens, né? E as filhas dos homens, com letra minúscula, as mulheres. Não, queridos, tá? Os filhos de Deus ali, a tradução deles mesmo é os sentinelas, né? Então teve alguns deles que cometeram esse pecado gravíssimo, que era ter relação com outra carne, queridos, tá? Mulheres, as filhas dos homens. Escolheram para si a que mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. E ele só viverá 120 anos. Então, a partir dos que iam nascer depois disso, não aqueles que já estavam vivendo, né? Eles chegariam até 120 anos. Teve até raras exceções, tá, queridos? Mas teve. Naqueles dias havia nefilins na terra, tá vendo? Então já vem o assunto, ó. Os filhos dos filhos de Deus com as filhas dos homens eram os nefilins, tá? Que eram seres gigantes, queridos, né? De muitas formas, né? Tem vários tipos de nefilins, porque os anjos eram diferentes. E eles faziam filhos nas mulheres, e as mulheres, né? Normalmente, pelo que se entende, elas morriam, né? No parto.
E esses poderosos, esses nefilins se tornaram poderosos na terra, queridos, né? Deuses, e até hoje são cultuados em muitas religiões, até mesmo aqui no Brasil, tá, queridos? Com nomes diferentes, né? Então você vê o Deus disso, o Deus daquilo outro, né? Isso, não, grande parte desses são nefilins, que tinham também poderes, né? Sobrenaturais, porque eles eram filhos de anjos, né? Alguns diferentes. Você vê que vocês gostam muitas vezes, as pessoas gostam de assistir super-heróis, né? Eu não gosto mais de assistir. Quando era criança até gostava, queridos, né? Quando era novo até gostava. Mas depois que entendi isso aqui, parei de gostar, porque são cultos, queridos, né? Esses super-heróis não vêm da cabeça e imaginação de um escritor, de um cartunista ou coisa assim, não, queridos. Isso é, como que eu posso dizer? Uma homenagem a alguns deuses do passado, né? Alguns nefilins do passado. Então, naqueles dias havia nefilins na terra, gigantes, né? De várias formas e tamanhos, tá, queridos? E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então, aqui mais uma vez, para mostrar que se tratava, né, a criação desses nefilins, estava dizendo sobre isso aqui, o capítulo, versículo 2. Ó. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Então, por isso, ó, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Ó. Só que é interessante que naquele dia havia nefilim na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Interessante que aquele Nod, da terra de Nod, que Caim foi habitar, quem era aquele Nod? Né? Para você ver como tem, você vê que a Bíblia chama de Anaquins, não são os mesmos nefilins, né? Equins, tem alguns tipos de anjo, né? De gigantes com nomes diferentes, queridos, né? Os nefilins eram filhos dessa situação ali. É complicado, isso é complexo, queridos, mas é para a gente pensar, né? Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, e eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então eles foram os heróis do passado, né? Homens de renome, né? E até hoje são cultuados, tá, queridos? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Que triste isso, né, queridos? Ninguém queria fazer o que era certo, todo mundo queria fazer o que é errado. Se tivesse a oportunidade de fazer o que é errado, faz. Não é hoje parecido assim, queridos? Tem um ditado que diz no mundo aí, a ocasião faz o ladrão, né? As pessoas são de bem, mas quando tem uma oportunidade de tirar vantagem, elas não olham para Deus, não olham para a justiça e fazem o que não deveriam, né? Infelizmente, isso é normal, né? Não dá para se generalizar, até por causa de momentos, né? Bom mesmo é só em Cristo, tá, queridos? Sangue bom é o sangue de Jesus. Versículo 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: eu vou fazer desaparecer da face da terra o homem que eu criei. Os homens, também os animais grandes, os animais pequenos, as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Misericórdia, né, queridos? Pesou o coração de Deus, queridos. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Por quê? Porque ele era justo. Deus não podia matar, queridos, o Noé, queridos, junto com a humanidade, meus amados, porque ele não merecia isso. Então Deus jamais ia cometer uma injustiça com o homem. Aí vem a história dele, versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, e Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, faça uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Olha, presta atenção, queridos, essa arca é muito importante, porque esse dilúvio que Deus trouxe sobre a terra representa, queridos, um apocalipse. Não foi o apocalipse, foi o apocalipse daquele tempo, né? E aquilo representa o final dos tempos. Isso aqui fala muito conosco.
tá? Então Deus disse a Noé: eu vou dar fim aos seres humanos porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Hoje não é diferente, tá? Que já está nessa situação novamente. Destruirei juntamente os humanos com a terra. Você, eu e vocês, faça uma arca de madeira de cipreste. Pastor, eu tenho que fazer uma arca? Não. Você tem que fazer uma arca da sua salvação. Qual que é a arca da minha salvação? É o Evangelho. O Evangelho é essa arca a qual nós seremos salvos. E nós vamos construir essa arca juntos, queridos, né? A igreja vai construir a arca juntos, né? Por isso que o que eu estou fazendo hoje é uma ministração, é uma pregação. Eu estou pregando, queridos, mais uma tábua, né, nessa gigantesca arca que é a nossa salvação, que é o Evangelho de Jesus Cristo para nós hoje. Então essa arca, profeticamente, ela representa o Evangelho para nós hoje, que é através do Evangelho, queridos, que nós vamos sermos salvos por Deus. Seremos salvos por Deus, né? Então preste atenção, é profético. Ó. Você fará uma arca de madeira de cipreste, você vai dividir em compartimentos e vai revestir a arca de piche por dentro e por fora. Faça como? Com 135 metros de comprimento. 135 metros, era grande, queridos. 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Era algo extraordinariamente grande, queridos, né? O que eu quero que você entenda, queridos, que a arca, quem constrói, nós devemos construir, mas não é do meu jeito nem do seu jeito. Note que Deus ali deu perdão pelo soluço. Deus deu direção, queridos, né, exata para Noé. Então você não vai construir sua salvação da sua maneira, tá, queridos? Vai ser da maneira de Deus. Entenda isso no seu coração. Versículo 16. Que mais? Faça um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. 45 centímetros o vão. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Detalhadamente, não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Eis que eu vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher, e com as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com vocês. Queridos, voltando aqui um pouquinho, ó. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Lembra que está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, queridos, né? Lembra da Raabe, queridos? Nós lemos sobre a Raabe. Eu não lembro quando foi a leitura. Nós estávamos lendo o livro de Josué, né? Recentemente. Então a Raabe, quem ela considerava como parente, ela poderia colocar na casa e aquela casa seria poupada. Mais uma vez, dizendo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Noé foi a mesma coisa, ó. Você vai, os teus filhos, a sua esposa e as mulheres, as suas noras. Independente se merece ou não, eu vou salvar eles, queridos. Olha que lindo, como a promessa de Deus hoje, como isso é profético para os nossos dias hoje. Nós lemos no livro de Atos, por 2 oportunidades, Deus diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Que mais? Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Então, você vai precisar deles. Então, faz entrar na arca um casal, né? Macho e fêmea. Casal o quê? Nem precisa dizer mais nada, né? De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. E aqui vem o segredo, né? Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Pastor, eu quero construir a minha arca da minha salvação, então, escuta o Evangelho, creia no Evangelho, queridos, né? Escute o Evangelho, creia no Evangelho e obedeça exatamente como está escrito. Não da sua maneira, não da maneira da religião, não da maneira da doutrina da igreja, seja A, B ou C, queridos, mas do jeito que está escrito. Dessa maneira você vai construir uma arca, que é a sua salvação, capaz de resistir todas as intempéries ou tribulações que possam vir, tá? E vão vir, tá?
Você vê que no livro do Apocalipse diz que vai vir uma tribulação como nunca houve na terra. Mas se você tiver com a sua arca formada, você vai estar bem seguro, queridos, nessa arca que é a sua salvação. Toma posse dessa palavra, meus amados, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, a partir de amanhã, a gente continua no capítulo 7, tá? Deixa eu marcar aqui. Glória a Deus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Então vamos encerrando o nosso programa mais uma vez. O que vocês acharam da leitura, queridos? Quem de vocês já leu comigo o livro de Jassar, né? O livro dos justos, né? Escreve aí, queridos. O que vocês lembram ali? Tem bastante coisa ali, né, meus amados? Eu vou lendo ali, vou lembrando, né? Vem na memória a nossa leitura que nós fizemos. E outras, né, que eu fiz também, né, do livro de Jassar. E tem muita coisa que eu não quero falar, porque eu quero só, agora nós estamos lendo o livro de Gênesis, né? Então, dedicar naquilo que está aqui, né? Mas se você tem curiosidade, nunca leu, vai lá na playlist, né? E nós vamos comentar, né? Vai ter o livro comentado lá, tenho certeza que vai ser benção. Mas se você deseja, né, queridos? Eu já vi muito pastor ler o livro de Jassar, muito teólogo ler e não consegui, porque infelizmente grande parte da teologia ela leva para o racional, queridos, né? Lembra que Jesus disse para Tomé: Tomé, você viu e acreditou, mas bem-aventurados são os que não viram e acreditaram. Salvos são os que não viram e acreditaram. Quem precisa ver para acreditar não é salvo. Preste atenção nisso que foi dito na palavra de Jesus, para que a tua fé não seja baseada, queridos, em ciência ou coisas óbvias, né? Mas seja pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus, queridos. Faz assim com as suas mãos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida, através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém e obrigado, Jesus. Queridos, Deus os abençoe, fiquem com Deus e até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus.